E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal. Uma coisa que o professor Olavo falava em favor dos protestantes é que durante muito tempo, né, a Igreja Católica ficou esculhambada no Brasil, né? Ali, anos 80, anos 90, a galera que cresceu ali, tipo, viu uma esculhambação danada, né? E que muito do sentimento cristão, né, da devoção, de fato, de você seguir, né, os preceitos que estão na Bíblia e tal, foram mantidos vivos no Brasil por causa dos irmãos protestantes, né? E aí, aqui nos Estados Unidos, eu e o Jopa, a gente vê direto a tal da teologia da libertação protestante. E no Brasil não foi tão forte ali, principalmente nos 70 e 80, como a TL católica, né? Que a gente tem bispos como Dom Helder Câmara, Padre Lancerótico, né? Tipo Leonardo Boff, todo esse rolê, né? Deu uma pecha muito negativa para a Igreja Católica, né? Por conta da sua politização no Brasil. Porém, aqui nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, os protestantes não escaparam disso. E no Brasil, eles parecem que já não estão mais escapando mais, porque tem essa parada da missão integral, né? Chamada missão integral, que é a TL protestante. Eu queria saber se você já teve alguma experiência com isso, né? E se você poderia falar um pouco do que é essa tal missão integral e como é que ela se relaciona com a teologia da libertação. Bom, vamos lá. Eu concordo, primeiramente, com o professor Olavo, concordo plenamente. O protestantismo no Brasil manteve viva a chama do sentimento cristão. Na década de 70 e 80, eu estudei, gente, em escola católica, escola particular católica. Cresci num lar supostamente católico, né? Fui batizado na infância. E na aula de religião, na escola católica que eu estudava, a gente era ensinado a amar a Mãe Terra, a defender o mico-leão dourado e também cuidado com a camada de ozônio. Na época, o que pegava era a camada de ozônio. Ao passo que as igrejas protestantes, e a igreja protestante na qual eu me converti na época, as igrejas protestantes pregavam: você é um pecador, se você não se arrepender, você vai para o inferno, arrependa-se, creia em Cristo e você vai para o céu. E viva uma vida decente. Era essa a pregação das igrejas evangélicas. Você é pecador, Jesus morreu por você, receba-o como seu salvador. E as igrejas católicas, sem querer generalizar, obviamente, mas em boa parte, como o Rasta disse, estava esculhambada. Em relação à TMI, né, Teologia da Missão Integral, tem uma coisa muito interessante no protestantismo brasileiro, que é o seguinte: eu disse para vocês mais cedo que o protestantismo brasileiro ele tem o protestantismo de imigração, normalmente anglicanos e luteranos, mas tem também o protestantismo de missão. E o protestantismo de missão, em sua grande maioria, veio dos Estados Unidos para o Brasil no século XIX e veio do sul dos Estados Unidos. Você que mora nos Estados Unidos, você sabe que o protestante do sul, ele é mais fundamentalista, ele é mais de direita no espectro político. Sim. O cristão do sul dos Estados Unidos. Então, assim, o protestantismo que chega no Brasil no século XIX é um protestantismo bem do sul dos Estados Unidos. E o protestantismo que vem dos Estados Unidos, tudo é Estados Unidos, tá, gente? O pensamento protestante brasileiro é uma reprodução da interpretação norte-americana acerca da mensagem bíblica, da mensagem cristã. Não se enganem. Toda aquela narrativa do destino manifesto, que Deus lhes concedeu, a missão de cristianizar o mundo, segundo o modo de ser americano, isso os motiva a vir para o Brasil e para outras nações da Terra. Na mesma época que eles vieram para o Brasil, eles foram para o México, para a Coreia, né? Não era do Sul ainda, para a Coreia e tal, ainda não tinha divisão. Enfim. E na década de 70, vem muitos missionários norte-americanos para o Brasil também, missionários conservadores, fundamentalistas,
que não conseguem dialogar a teologia com outras vertentes. Então, o protestantismo brasileiro, via de regra, ele é um subproduto da cultura norte-americana. Ele faz parte do plano norte-americano de expansão cultural, com filmes, músicas, literatura, concessão de bolsas de estudo e religião. O protestantismo que nós temos aqui não é o protestantismo bíblico, não é uma religião bíblica, é uma religião que usa a Bíblia a partir das lentes norte-americanas. Por que eu estou dizendo tudo isso antes de responder o Rasta? Porque a teologia da missão integral, dentro dos protestantes brasileiros, eles são mesmo tipo uma vertente TL dentro do protestantismo. Eles são progressistas. Um dos principais nomes da teologia da missão integral do Brasil é o pastor Ariovaldo Ramos. E eu já vi ele numa entrevista. O Ariovaldo Ramos já subiu em caminhão do Lula. Eita. Tá, o Ariovaldo Ramos é pastor, e ele, aquela vez que o Lula foi preso, só que ele não se entregou, e ele fez todo um circo midiático antes de se entregar e tal, o Ariovaldo Ramos estava lá no caminhão, e o Ariovaldo Ramos era considerado uma voz sã, uma certa sanidade no mundo evangélico na década de 90. Eu já estive numa palestra dele, e ele falando assim, eu enxergo e eu interpreto a fé, o cristianismo, a história da igreja, a partir da perspectiva de luta de classes. Isso ninguém me contou. Isso eu estava presente na plateia. Ele falou isso. Eu enxergo a fé, a teologia, a história da igreja, a partir da perspectiva de luta de classes. Né? Então, existe isso sim no Brasil, porém, isso não se cria no Brasil, Rasta. Por isso que eu contei toda essa história do protestantismo brasileiro ser fruto de um subproduto de um cristão fundamentalista do sul dos Estados Unidos, porque o protestantismo brasileiro, por causa disso, é fundamentalista e conservador, por causa das suas origens. Então, ele meio que expurga naturalmente os progressistas. Naturalmente. Quando um pastor se diz progressista, ele é naturalmente expurgado da comunidade. Não existe uma excomunhão oficial, né? Porque cada igreja tem a sua, mas existe assim um pensamento coletivo no protestantismo em alguns assuntos, e um desses é que o esquerdismo, que o comunismo, o progressismo é do demônio, e quando alguém se manifesta de alguma forma, minimamente progressista, ele é... Tipo assim, um pastor pode trair a esposa com a menininha de 18 anos da igreja, que não é tão grave se ele se declarar esquerdista. Entende? Então, assim, eu posso até citar nomes aqui. O cantor Kleber Lucas, o cantor Leonardo Gonçalves, são artistas gospel muito famosos que manifestaram uma certa simpatia pela esquerda. Eles foram expurgados, eles não são mais convidados para cantar, para pregar, para visitar a igreja. Né?